Não foi alguém que pensou o direito comercial para se pensar na forma mais justa de estabelecer comércio entre comunidades de estirpe ou sociedades, etc. Não, foi porque já havia comunidades trocando mercadorias entre si e nessas trocas começaram a surgir problemas e aí se começou a pensar, bom, a gente precisa estabelecer regras e aí surgiu então o direito comercial. Então o direito comercial, para dar esse exemplo, né, ele surge de um problema material e desse problema material na necessidade de se responder a esse problema específico, material, é que vem então grandes ideias, grandes soluções. E não o contrário. Não é uma grande ideia que vem e ela se materializa. É da materialidade que surgem os problemas e esses problemas começam nesse jogo dialético com a materialidade, é que surgem as respostas. E aí o que Nietzsche traz, que eu acho interessante, trazer também para essa nossa reflexão, sobre essa relação com o meio, é o inconsciente. Né? Nietzsche é o primeiro filósofo que vai trazer a questão do inconsciente como uma questão central. Ele não vai trazer o inconsciente substantivado, como vai fazer o Freud logo em seguida, um pouco depois dele, né? O inconsciente para o Nietzsche ele vai aparecer como adjetivo, né? Então, pulsão inconsciente, né? Ou uma ação inconsciente, ou seja, é um adjetivo qualificador daquilo que veio antes. Mas o Nietzsche é o cara que vai trazer isso como algo central para o pensamento filosófico. Ele vai falar o seguinte, olha, nem mesmo você, Kant, que queria encontrar uma solução absolutizante que explicaria todas as questões do mundo ou que me ajudaria a nortear todas as minhas ações a partir de uma razão transcendental e a partir dela então eu consigo saber se aquilo que eu vou fazer é o melhor, é o correto, né? Nietzsche vai fazer o seguinte, olha, mesmo isso que você chama de logos, isso que você chama de razão, ou que você pensa como razão transcendental, ou aquilo que é mais intocável, mais incorruptível, mesmo isso, mesmo a tua razão, ela já é fruto de coisas, de pulsões inconscientes. Ela já é fruto de uma série de forças, de relações de forças que compõem a natureza do mundo, não só humana, de tudo que há no mundo. Essas relações de força jogam entre si e a menor parte delas consegue se constituir enquanto razão, enquanto discurso, enquanto logos. Então, Nietzsche vai transcender também esse aspecto da dialética. Ele vai falar, bom, a dialética não é que o logos não exista, é que o logos ele é um pedaço só. E é talvez a menor parte da própria existência, do tecido da existência. O que existe para Nietzsche, então, são relações de forças. Forças mais fortes e forças mais fracas. Elas estão em constante disputa. Essas forças são de naturezas diferentes também. Não são só quantitativamente diferentes, né? Muita força ou pouca força. Elas são de qualidades diferentes. Essa força pode ser mais maleável, essa força pode ser mais dura. E a natureza de cada uma dessas forças vai gerar novos atritos, vai gerar vetores diferentes. E aquilo que faz você achar que é a tua decisão, por exemplo, eu escolhi agir assim, eu escolhi agir assado. Na verdade é fruto de uma série de forças inconscientes que te atravessaram e algumas delas são mentais, né, são relativas ao seu pensamento, ao discurso, e outras partes são só pulsionais, são emotivas, são coisas que estão ligadas a fluxos de ressentimento. O que é o ressentimento? Resumidamente, né? Ele diz, tudo aquilo que não se descarrega para fora volta-se para dentro. Então, um ser que ele não consegue reagir a circunstâncias opressivas, aquilo que deveria voltar para fora, por não poder voltar para fora, ela precisa voltar para dentro. Ele vai pensar nessas forças como forças ativas e forças reativas. As forças ativas são aquelas que se descarregam para fora. Ela diz, eu quero, eu faço, eu destruo, eu aconteço, eu conquisto, eu pego, e é isso, ela é afirmativa. São as forças ativas. E as forças reativas são forças de conservação. Então,
eu enquanto a força ativa ela se descarrega para fora, a força reativa ela conserva, ela recua, ela fala eu preciso me proteger. Ambas são importantes. A gente não pode pensar que o legal é tudo ser ativo ou tudo ser reativo. Não. O equilíbrio é um equilíbrio dinâmico para um corpo saudável, segundo Nietzsche. Então, não tem uma resposta única. Tem que ser sempre reativo, sempre ativo. Um corpo saudável é um corpo que sabe equilibrar, atualizar de uma maneira dinâmica essas forças. O que acontece conosco é que muitas vezes a gente tem as mesmas forças reativas nos obrigando a reprimir determinadas pulsões, e a gente sempre faz o mesmo circuito dessas forças, dessas coisas que nos atravessam, ao invés de permitir alguns escapes novos e encontrar então novas soluções, novas formas de se auto-perceber nesse mundo, nessa relação. Então, para que a gente possa se emancipar de determinados comportamentos viciosos e até de fracassos ou de vitórias com as quais a gente está identificado, às vezes o que a gente precisa é justamente liberar novos espaços, novas brechas, novas frestas de escape de novas pulsões, das pulsões ativas que nós temos dentro de nós, né? A partir dessa nova experiência, desse novo campo de atuação, a gente pode se ver de uma maneira diferente. E a gente só vai conseguir se ver de uma maneira diferente de fato quando a gente consegue ver também os rastros que nós deixamos no mundo, e a partir desses rastros a gente perceber que somos capazes também de gerar novos rastros. Ou seja, rastros que a gente ainda não conheceu, que a gente não sabia que a gente era capaz de gerar. Que a gente fala, bom, eu agora sei que eu sou um fulano capaz de gerar esse tipo de rastro. Se eu criei um vaso, agora não só eu criei um vaso, como agora eu me reconheço como alguém capaz de criar um vaso. Então eu não mudo só o ambiente, eu mudo a mim mesmo na medida em que eu mudo o ambiente. Se eu faço uma horta, eu mudo a minha percepção de quem eu sou, mudo o ambiente e posso mudar assim a minha alimentação, o que vai mudar também quem eu sou, fisicamente, materialmente, efetivamente. O plano da efetividade, não só da subjetividade abstrata, mas do ponto de vista físico. E esse físico também é o psíquico, porque o psíquico também é físico para Nietzsche, e na minha concepção também. Quer dizer, a visão que eu estou tendo da paisagem não é uma subjetividade abstrata que gera em mim. Ela gera um rastro físico, ela atinge a minha retina, é físico. Ela queimou minha retina ali, entre aspas, né? Ela marcou a minha retina leu aquela informação luminosa, levou para o meu cérebro, e no meu cérebro gerou uma marca. Essa marca é física. Se eu tiver uma memória desse momento atual, é uma memória física. Ela tem lá um rastro físico, ela ocupa um lugar no mundo. Só que na dinâmica psíquica subjetiva, como a física é orgânica, ela se deteriora, ela se transforma. Então, para Nietzsche, esse marco, essa marca, esse registro, esse rastro da experiência na psique, embora ela seja física, por ser uma física em transformação, porque é orgânica, ela também vai se esvair, ela também vai existir um processo de esquecimento. E é interessante observar que, para Nietzsche, o esquecimento não é uma mera incapacidade de se lembrar. Para Nietzsche, o esquecimento é uma faculdade de esquecer, é uma habilidade, uma potência que nós temos de nos transformarmos. Então, até do ponto de vista agora terapêutico, muitas vezes o que algumas linhas terapêuticas ou psicológicas, talvez até dentro da psicanálise, trabalham como voltar ao passado e ficar cutucando a ferida e voltar naquela feridazinha que você já tinha, e sua relação com o pai, a sua relação com a mãe, aquele trauma que você teve, e fica lá cutucando. Para Nietzsche, muitas vezes o melhor que você vai ter é compostar aquilo. E compostar, como que você faz uma composteira?
você coloca o material orgânico embaixo da terra ou embaixo de uma serragem, de um monte de folha e tal, e esquece aquele material ali. Você não fica cutucando a cada segundo para ver como é que tá agora. Porque senão volta a vir bicho, volta a sair bicho, a terra não fica boa e você não consegue usar aquela terra. Então você tem que esquecer aquela terra, deixa aquela terra, abandona aquela terra e vai fazer outra composteira ali do lado sabe, coloca outro lixo orgânico, né? Vai, tampa com terra ou com serragem e tal, e vai abrindo outras compostagens, outras composteiras. Mas esquece aquele material e deixa aquele material sem mexer nele durante o tempo que for necessário. Depois de algum tempo, quando você voltar e mexer ali, vai ser uma terra super cheirosa, uma terra super nutritiva, né? Super bem adubada, uma terra super fértil. Isso para Nietzsche também é a saúde psíquica. Para Nietzsche, a saúde psíquica ela se dá com um processo de digestão psíquica. A gente precisa aprender a digerir os acontecimentos. Então não é ficar cutucando o passado, ficar lembrando, tentar entender melhor, agora eu entendo melhor e coloco agora outro símbolo na frente e agora eu pá. Isso não necessariamente vai te trazer a saúde psíquica que você precisa ou que você busca. Muitas vezes vai só atrapalhar o seu processo de emancipação, porque você vai voltar a se identificar com aqueles sintomas, né? Então, para a gente poder criar uma nova condição para a nossa vida, a gente precisa ir para a prática, ir para a ação no mundo. Precisa trabalhar no mundo, precisa atuar no mundo e transformar o nosso redor. E aí volta para a técnica. Quais são as técnicas que a gente usa? Existem técnicas melhores? O que essas técnicas estão gerando? De resíduo, de benefício, de malefício, para mim, para o entorno, para a posteridade. Aí eu penso não de uma maneira moral, mas de uma maneira ética, né?